Tudo bem, Pedro? Hoje é o dia da Páscoa, né? Tudo de bom para você. Estamos todos felizes com a sua dedicação religiosa aí na Igreja Católica. É uma bênção sua devoção, viu? Uma atitude louvável, que é a devoção, o zelo pela obra de Deus na face da terra. Mas, Pedro, o que é a Páscoa? O que você compreende e celebra como forma de louvor, consagração e respeito a essa data? O que significa a Páscoa? O que você entende? O que é a Páscoa? É só o coelhinho? É só a cruz da penitência com M cor de escarlata na cruz, na qual os fiéis das igrejas vão adorar um instrumento que matou o nosso Salvador, que foi a cruz, que é o símbolo do Império Romano, que a Igreja de Roma, a Igreja Católica, adotou para ela como a cruz da penitência, com um manto escarlata em forma de M, representando todo o movimento mariano e a Virgem Maria, a mãe do nosso Salvador e Redentor. E os coelhinhos, o ovo da Páscoa, no dia da ressurreição, aonde ele retornou aos seus trabalhos, ao seu ministério, e teve o ministério terrestre, agora está tendo o ministério celestial no santuário celestial diante do Pai, onde ele é o nosso sumo sacerdote ressuscitado. A Páscoa significa libertação. Ela foi celebrada no 14º dia do primeiro mês do calendário bíblico, do cômputo do eterno, do cômputo divino de tempo. E não 40 dias depois do carnaval, que é a festa da carne, do prazer, aonde os fiéis cristãos dançam e chegou ao ponto de fazer o que estão fazendo com a pessoa de Cristo como figurante dos desfiles da festa da carne. Depois da festa da carne, eles se santificam, fazem a penitência, o jejum, daquilo que mais, aos olhos deles, desagradam ao nosso Pai Celestial, que é a quaresma. Aí se abstém de carne, alguns de relação sexual, outro de comprar coisas que compravam desnecessário, o outro para de tomar café, e cada um faz a sua penitência. Mas a Páscoa não. A referência dela era a primeira lua nova do equinócio da primavera, e daí você contava 14 dias e no 14º desse mês, a partir da lua nova, o mês de Nissan, que celebra a Páscoa como libertação, porque o povo de Deus foi liberto do jugo do Egito, liberto da morte, liberto de cometer aqueles pecados, serem cúmplices das abominações e dos pecados e dos falsos deuses
do Egito, principalmente Osíris, o Deus Sol. Por isso que os egípcios, eles adoravam o domingo de frente para o sol, e os hebreus davam a costa para o sol, para o Deus Sol. E aí eles foram libertos da morte, do jugo, da escravidão, da perseguição, de cometer aqueles pecados que estavam acostumados, que eram os pecados que eram praticados no Egito, dentro da adoração ao Deus Sol, ao sistema solar, que hoje é a NASA, que hoje é a teoria da evolução que culminou no sistema solar, e que eles dizem que o Sol é Deus, é o maior de todos. E nós sabemos que o maior é a luz que procede do trono do Todo-Poderoso, que será a lâmpada, o nosso Cordeiro será a lâmpada da nova terra e do novo céu, porque não precisaremos da luz da candeia e nem das luzes do sol, desse sol que está aqui no firmamento. Não é o sol dos egípcios, não é o sol da grande Babilônia hoje, que é o sistema solar, que é a NASA, que é a festa da carne, que é a Páscoa dentro do calendário gregoriano. A Páscoa foi uma libertação e ela era comemorada todos os anos junto com as outras festas. Ela era a primeira festa, que era a festa da estação da primavera, onde Paulo fala: conhecereis as estações e os tempos. Eu não preciso nem falar, porque isso aí vocês têm como conhecer, senão vocês estarão perdidos dentro de um calendário babilônico gregoriano. Esse calendário que a gente usa do domingo como dia santo. E as festas continuavam até a última, que era a festa da expiação, aonde acontecia verdadeiramente a remissão de todos os pecados, porque é o dia da expiação. E por isso que no ano em que o nosso Salvador celebrou a Páscoa, coincidiu de cair numa sexta-feira. Não é porque ele disse que aquela sexta que ele celebrou na Páscoa do ano em que ele morreu, que caiu numa sexta, o 14 de Nissan, ele não mandou santificar Sexta-feira Santa, Semana Santa. Isso aí é do livro de crenças. Isso não é bíblico. É só um dia santo. Se você celebra essa Páscoa gregoriana, você está celebrando uma festa pagã. Ah, porque é uma coisa de tradição, de costume. Sim, desde o Egito, que vem essa cultura aonde Roma oficializou no livro de crenças. A Páscoa é uma libertação. Por isso que o nosso Salvador, quando morreu, significou que ele nos libertou da morte. Por isso que ele teve que morrer por nós. Descansou no sábado, coincidiu. O Pai preparou para que dentro do seu cômputo de tempo, o ano em que seu filho seria oferecido como Cordeiro Pascual naquela Páscoa, iria cair numa sexta, o 14 de Nissan, para que ele descansasse no sábado. Essa é a luz da Páscoa do nosso Salvador. Eu não estou falando da Páscoa desse ano. E ressuscitou no domingo. Aí a cultura cristã diz que o domingo é a celebração. E aí pisou no descanso, onde ele respeitou, porque ele é o dono do sábado, Marcos fala. Jesus até dono do sábado é. Porque ele que nos criou,
Ele que elaborou, junto com o Pai, o plano da criação. Por isso que Lúcifer, que queria ser o terceiro no céu, para formar uma trindade celestial, e ele não conseguiu, porque era uma divindade, era o Pai e o Filho. Inventou essa doutrina de homens, dizendo que o domingo é o grande dia de adoração, porque ele ressuscitou. Mas a gente sabe que o sábado é o dia dele, porque ele descansou, ele respeitou em todos os momentos, até mesmo na agonia dele, no último suspiro. Ele morreu na hora 9 daquela sexta-feira, que naquele ano que ele morreu, caiu numa sexta, numa Páscoa, que naquele ano caiu numa sexta, que já era plano de Deus para descansar no sábado e mostrar para a humanidade, até na morte ele respeitou, que o dia que descansou de suas obras, de seu trabalho, de todo o sacrifício que ele fez por nós para nos dar a vida, e vida em abundância, vida eterna, para poder, no domingo, reiniciar seu trabalho, e depois da ascensão foi para o santuário celestial, iniciar a obra sacerdotal de expiação pela humanidade. Então, o povo de Deus, a administração, a instituição, para não entrar em divergência e nem levantar suspeitas ou indiferenças, conciliou pontos de doutrinas, dogmas, tradições e costumes, elaborando o livro de crenças, para assim haver uma afinidade de liturgia e adoração com a Igreja Mãe, a Igreja Católica, e as suas filhas, que são as igrejas protestantes evangélicas. O que aconteceu no povo de Deus foi isso. Aí nós acreditamos em Semana Santa, em Sexta-feira Santa, e teve até um estudo bíblico do ex-diretor do Novo Tempo, que ele falou que nós também devemos celebrar o domingo da ressurreição. Estranho como é que os homens da administração agem para terem sucessos e falar que a obra está crescendo. Sim, nós vamos concluir por intermédio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai concluir. Não é a Trindade. É o poder, a presença de Cristo, como nunca houve em todos os seus fiéis, o remanescente, os 144 mil, para dar essa mensagem que nós estamos hoje tendo revelações das festas, dos dias santos, dos feriados, que o povo de Deus, pela administração, aceitou, e hoje nós fazemos forma de adorações que são abomináveis. Por isso que não entra covardes, adúlteros, feiticeiros, abomináveis e todo aquele que pratica a mentira. Os abomináveis, além de ter aquelas mais de 600 ordenanças e estatutos aonde são abomináveis aos olhos do nosso Criador, do Abba Pai, também tem as abominações nas quais estão contidas no vinho da ira da Babilônia, que está no cálice de ouro, que a mulher segura sentada na besta, essa união do Estado com a besta, oferecendo o vinho que embriaga doutrinariamente
com uma falsa adoração, com uma falsa crença, com um falso livro escrito por homens, abandonando assim o cano sagrado. Boa Páscoa para todos. Sabá Shalom.